Olá! Mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, estudando com você a Palavra de Deus, estudando o que o Senhor tem feito, o que o Senhor está fazendo e o que o Senhor vai fazer. Sabemos que Ele virá para arrebatar a sua igreja, depois iremos para o tribunal de Cristo e ali receberemos galardões. Receberemos a coroa da vida, receberemos a coroa de glória. Que é esta coroa de glória? Para quem está ela reservada? O que isto significa? Tenha o seu coração aberto e deixe o Espírito Santo te falar. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, vamos ver então dentro desta especificidade de coroas, de galardões, o que significa esta coroa de glória. Seriam nomes diferentes para uma mesma coisa? O que significa? Já vimos que a coroa da vida será dada àqueles que vencerem, àqueles que perseverarem, àqueles que disserem não ao pecado, àqueles que, sendo provados, vencerem todas as provas. E vamos ver a coroa de glória. Abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Olha o que diz. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como os dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa de glória. Bem, nós sabemos que o Senhor tem reservado autoridade. Autoridade para reinar, autoridade para governar. Não é todo mundo que vai ter uma coroa, mas haverá aqueles que reinarão com o Senhor. Jesus contou várias parábolas falando a respeito do serviço ao Senhor, a parábola dos talentos, quando o Senhor divide entre seus administradores uma parte em dinheiro, uma porção, uma fortuna, uma pequena fortuna. E eles trabalharam e multiplicaram. O que recebeu 5 trouxe mais 5. O que recebeu 3 ou 2 trouxe outro tanto. E o que recebeu 1 escondeu. E o Senhor então elogia aqueles que multiplicaram e diz, bem está, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo de teu Senhor. E na outra parábola, o Senhor diz que Ele haveria de colocá-los sobre 10 cidades, sobre 5 cidades, reinar com Cristo. Jesus vai nos dizer, às igrejas do Apocalipse, Ele diz, aquele que vencer se sentará comigo no meu trono. Meu Pai, imagina uma coisa dessa, assentar-se com Jesus no seu trono. Tiago e João pediram, Senhor, ajuda-nos, que na tua glória um se assente à tua direita, outro à tua esquerda. E Jesus disse, vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Eles disseram, sim, Senhor, podemos. Vocês podem ser batizados, suportar o batismo com o qual eu serei batizado? Sim, Senhor, podemos. Jesus olhou para eles e disse, realmente, vocês irão beber o cálice, vocês serão batizados com o mesmo batismo, mas assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não está reservado para mim, isso é um direito do Pai, está reservado pelo Pai. Ele sabe quem se assentará à direita ou à esquerda. É algo tremendamente grande, tremendamente maravilhoso reinar com Cristo.
E aqui Pedro, o apóstolo Pedro, está falando, escrevendo na sua primeira carta sobre os deveres do ministério. Você e eu recebemos dons de Deus, talentos de Deus, e vamos dar contas daquilo que nós recebemos do Senhor. Nós devemos multiplicar, colocar para funcionar, trabalhar aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Ministros não são apenas aqueles que têm somente uma igreja para dirigir, administrar e pastorear. Você que é pai, você tem sua esposa, seus filhos, para você dar exemplo, para você testemunhar, para você ensiná-los a louvar, a orar, a ler a palavra de Deus. É o seu rebanho, é o seu rebanho. Eu me lembro de ter conhecido um irmão que sonhava ser pastor. E ele ficava muito triste porque não tinha oportunidade de estudar no seminário e de pregar. Ele queria pregar. E ele era motorista de táxi. E conversando com aquele irmão, eu disse: irmão, você tem uma igreja. Você tem uma igreja flutuante, cada momento, a cada hora. Você tem um novo membro dessa igreja sentado no banco de trás do passageiro, do seu táxi. Se é um crente, fale e compartilhe as coisas, as vitórias do Senhor. Se é alguém que ainda não conhece Jesus, compartilhe a salvação. Ele disse: não, eu quero ser pastor, como pastor, quero ter a igreja. E eu encontrava com aquele irmão e dizia: e aí, você está pregando para as pessoas no táxi? Não, eu quero ser pastor. E pouco tempo depois, aquele irmão sofreu um AVC, teve um infarto, ficou alguns meses de cama e veio a falecer. Novo ainda, não tinha 50 anos. Ele não soube aproveitar o rebanho que ele tinha. E sabemos que nós somos responsáveis pelo rebanho que o Senhor põe diante de nós. Quer sejam os colegas da escola, os colegas de trabalho, os vizinhos. Nós devemos servir de exemplo, de testemunha para eles. Pedro está falando aqui sobre os deveres do ministério. Ele diz: olha, vocês que são presbíteros, você que é um líder de célula, você que é um pastor, você que é um líder de ministério, você que é um ministro de louvor, você que tem um ministério ligado diretamente com a obra de Deus, eu rogo a vocês que você que é testemunha dos sofrimentos de Cristo, coparticipante da glória que vai ser revelada, que você pastoreie o rebanho de Deus, não por constrangimento. Você não deve fazer a obra de Deus constrangido. O pastor pediu, né? Então eu vou fazer. A irmã, ou a esposa do pastor, ou fulano me pediu para eu ceder a casa, para ter uma célula. O que eu vou fazer? Eu tenho de... Não por constrangimento. Para receber uma coroa de glória, não vamos servir por constrangimento, mas espontaneamente, de boa vontade, com alegria, como Deus quer. Espontaneamente, como Deus quer. É tão lindo quando você se oferece e diz: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Há pessoas que querem ser usadas por Deus só se estiver fechada na igreja, trabalhando, ganhando um salário da igreja, aí eu estou servindo. Não é assim. Nós servimos ao Senhor voluntariamente, espontaneamente. É o que diz aqui, como Deus quer. Deus quer ver você com o coração ligado ao ministério, ligado à sua obra, fazendo sem interesse algum a vontade de Deus, a não ser glorificar o Senhor. Não por só da ganância, desejando subir, desejando crescer, desejando um título. Ai, como hoje as pessoas estão atrás de títulos e até inventando títulos sem nem terem capacitação alguma ou indicação para ter aquele título. Querendo títulos, por ganância, querendo dinheiro, mas de boa vontade. Boa vontade com o desejo de servir o Senhor, o desejo de fazer aquilo que Ele quer, alegria de servi-lo. Nem como dominadores dos que vos foram confiados. Não é dominando,
Há verdadeiras seitas em que as pessoas são totalmente dominadas, não compram, não vendem, não casam, não andam, não fazem nada sem a instrução do seu líder. Não é assim. Não somos dominadores, não devemos ser dominadores nem no lar, nem na família, nem no pequeno rebanho que Deus nos destinou, quanto mais na igreja do Senhor. E Pedro diz, antes, tornando-vos modelo do rebanho, porque logo o Supremo Pastor, Jesus, vai se manifestar. E quando ele se manifestar, nos dará a imarcessível coroa de glória. Coroa de glória. Algo que nós não merecemos, mas que aprove ao Senhor nos dar pela fidelidade. Pela fidelidade a Ele e a sua obra. Amém? Vamos orar? Convido você a fechar os seus olhos, curvar a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro meu coração para o Teu Espírito Santo e eu desejo fazer a Tua vontade, cumprir o Teu propósito. Ah, Senhor, como eu preciso de Ti. Eu abro meu coração e te peço, perscruta-me, Senhor, sonda-me, Senhor, lava-me, limpa-me, purifica-me de todo pecado. Dá-me um coração íntegro, limpo e santo para agradar o teu coração. E eu te peço, Senhor, que tu me abençoes para que eu seja fiel a ti em todo o tempo, para que eu possa fazer a tua vontade e diante das pessoas sobre as quais eu tenho alguma influência, que eu possa ser modelo, olhando para ti, Jesus, e fazendo como tu fazes, sendo manso e humilde de coração. Ajuda-me, pois eu quero te glorificar com a coroa de glória, depositando aos teus pés, pois só o Senhor é digno. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. É isso aí. Que você seja fiel no ministério que Deus te confiou. Fiel todos os dias. Cumpra o seu chamado. Se você é um Gideão, está fora da torre, é tempo de voltar. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.